Fala galera, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de C e C++. Meu nome é Felipe e hoje daremos continuidade aplicando as estruturas de repetição for. Essas estruturas são as minhas preferidas e são muito úteis quando nós estivermos trabalhando com vetores ou matrizes. Vetores também podem ser considerados uma matriz. Então, a gente vai ver essas estruturas hoje, a base teórica e uma aplicaçãozinha muito simples. E na aula que vem nós iremos fazer uma lista de aplicações baseadas em algumas aplicações que nós já fizemos nas aulas de while e também algumas novas aplicações que também estarão contidas nessa lista, ok? Se você tiver alguma dúvida, é importante que você deixe nos comentários para não sobrar dúvidas, porque as estruturas de repetição são essenciais para o andamento do curso. Então, fique à vontade para tirar dúvidas ou dar alguma sugestão e boa sorte nas suas aulas. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos aqui para a nossa estrutura for, tá? Lembrando que a estrutura for ela tem uma funcionalidade muito parecida com a estrutura while, mas dependendo das aplicações, uma é mais versátil que a outra. Por exemplo, quando a gente trabalha com loop infinito, você pode utilizar o for, inclusive muita gente utiliza for também para realizar loop infinito, mas particularmente eu prefiro o while, eu acho mais intuitivo. Em compensação, quando eu vou trabalhar com vetores ou matrizes, eu prefiro a estrutura for, que é a padrão que a maioria das pessoas utiliza. Então, vai muito da aplicação. Cabe a você definir quando você vai utilizar a estrutura for ou não, ok? A estrutura for ela possui uma peculiaridade muito interessante quando comparada à estrutura while. Eu vou mostrar isso exemplificando a estrutura while para vocês. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente quer imprimir os valores de 0 a 10 com a estrutura for, ok? Então, nós vamos fazer isso. A while, eu faço o seguinte, né? While, enquanto a minha condição for satisfeita, né? Por exemplo, se a minha condição, imagina que eu atribuí um count igual a 0, tá? Lembrando que isso aqui está dentro de um bloco de comentários, tá pessoal? Não é código isso aqui não. Eu fazia o seguinte, né? Eu fazia a impressão, né? Por exemplo, enquanto a minha condição for satisfeita, eu faço uma operação e somo um passo. Passo significa a soma que eu vou fazer aqui, né? Então, por exemplo, eu quero, dado o valor n, realizar uma operação, né? Enquanto a minha variável count, que inicialmente é 0, for menor que n, eu vou realizar essa operação e vou somar um em count, entendeu? Então, enquanto a minha condição for satisfeita, realizo uma operação, uso o passo. Já a estrutura for, ela funciona diferente. A estrutura for, ela funciona da seguinte forma. Eu vou colocar aqui dentro do comentário mesmo, para a gente ficar mais didático. Enquanto a estrutura while utiliza a condição apenas dentro do parênteses, na estrutura for eu boto outras coisas. Eu boto, por exemplo, valor inicial de count, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, passo. E aqui dentro eu escrevo operações. Então perceba que na estrutura for eu vou já definir o valor inicial de count, o valor da minha condição e o passo, ok? Então, ao invés de eu fazer isso dentro da estrutura, como é aqui, ó, dentro das chaves, né, como é no while, no for, a única coisa que vai dentro das chaves é a operação. O resto já está tudo definido antes da execução. Então, o for ele é muito útil quando a gente vai realizar uma sequência de operações finitas, ok? Pode ser utilizado para estruturas de operações infinitas também, mas particularmente eu sempre faço a divisão. Quando é infinita, uso while, quando é for, eu uso para condições finitas, ok? Isso vai de você, como eu já disse. Bom, então ele é muito legal para a gente utilizar dessa forma, porque eu atribuo o valor inicial de count já dentro da estrutura for. Vamos fazer esse exemplo então que a gente passou, né? Que é o exemplo de imprimir os números de 0 a 10. Então para isso eu vou colocar, por exemplo, um contador aqui, int count igual a 0, né? Vamos fazer diferente, eu vou colocar esse count igual a 90. Imagina que o count seja um número qualquer aí que eu estou atribuindo. E dentro do meu for, eu quero percorrer quais valores, né? Eu quero percorrer de 0 a 10, imprimindo eles. Então eu vou fazer assim, for igual, enquanto count recebe 0, ponto e vírgula count menor que 10, menor ou igual a 10, né? Porque o 10 também precisa ser impresso, count mais mais. Nossa, não entendi. Calma, pessoal, vou explicar. Eu atribuí o valor de count igual a 90. Mas dentro do meu for, eu falo para ele de 0 a 10. O que será que ele vai imprimir dentro desse for? Será que ele vai imprimir 90 ou será que ele vai imprimir valores de 0 a 10?
Vamos ver? Vou colocar aqui um printf, quebra de linha, e um porcentagem i, bem simplesinho mesmo no nosso print aí. Vamos colocar aqui o valor de cont. Okay? Então eu vou imprimir o valor de cont. Será que vai imprimir 90? Será que vai executar? Porque eu já atribuí o valor de 90 a cont, mas aqui eu estou dizendo para ele ir de 0 a 10. O que será que vai acontecer? Olha lá, ele imprimiu de 0 a 10. Beleza? Então o que acontece, pessoal? O meu for, tá? Ele vai atribuir essa variável, por exemplo, o int cont, ok? Ele não se importa com o valor inicial dela, não. Ela não se importa com o valor modificado. Ele simplesmente vai dizer, você agora vale 0 e você vai percorrer até 10 somando 1, ok? O mais aqui, pessoal, significa um incremento, né? Somar 1 cada vez que for feito. Então, ao invés de eu colocar, por exemplo, aqui, cont igual a cont mais 1, eu boto cont mais, beleza? Posso colocar um decremento, por exemplo, cont menos menos. Ok, pessoal? Então, isso aí é só uma anotação diferente que eu acredito que eu não tenha passado ainda. Então, isso aqui não vai utilizar. Então, perceba que dentro do for, eu dou o valor inicial do meu contador, falo até onde ele deve ir e o incremento que ele deve ter. Beleza? Posso executar isso aqui, ele vai imprimir os valores de 0 a 10. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal? E existe uma condição muito legal também no for, que é o seguinte. Imagina que eu não criei essa variável aqui, né? Não criei essa variável. Quando eu executar vai dar um erro. Eu não tenho a variável criada, né? Ele mesmo diz aqui, ó. Variável cont, né? Não está declarada, tá? Então eu não declarei. Mas e se eu fizer assim? Vamos ver o que acontece? Olha lá, ele criou. Perceba que eu consigo criar o meu contador dentro da estrutura for. Essa é uma notação não muito utilizada, mas é uma notação que particularmente eu gosto muito, porque eu sei que esse contador está servindo para dentro desse for, ok? Se, por exemplo, você tiver um for dentro de outro for, que isso também é possível, tá? Isso a gente vai ver mais para as outras aulas, mas, por exemplo, eu tenho um for dentro do outro for, talvez não seja apropriado você usar essa notação. Mas se você tiver uma única repetição, como é o caso aqui, é uma coisa legal. E olha aquilo interessante, se eu digitar, por exemplo, printf aqui, e mandar imprimir o valor de cont, né? Então vou colocar aqui um barra n, vou colocar duas quebras de linha para a gente saber diferenciar na hora de imprimir. E aqui eu vou colocar o valor de cont, que é o valor que eu quero imprimir. Perceba que ele criou cont dentro desse for. Vamos ver o que ele vai imprimir aqui, ó. Olha lá, ele deu um erro. Isso é uma estrutura muito interessante, uma coisa muito interessante do for. Por que ele deu esse erro? Diz que ele está indeclarado, ok? Cont não está declarado. Ué, mas eu não criei ele dentro do for? Sim, você criou ele dentro do for. É uma variável local, ok? Ela vai existir enquanto esse for existir. A partir do momento que ela atingir 10 e o meu for não foi mais executado, o valor que estava armazenado nessa memória some e ele não é mais válido para utilizar em operações. Então, quando você estiver utilizando um código muito grande, esse é um recurso que existe para você diminuir os valores, né, que tem aí na sua memória, alocado na memória, o número de variáveis que você está utilizando. Então é uma coisa bem legal mesmo, pessoal. Eu super aconselho você usar se você gosta, porque é uma forma de você enxugar, né, o seu código, diminuir o tamanho dele, criando apenas uma variável que vai ser utilizada no for e depois vai deixar de existir. Ok? Mas isso é detalhe. Se você preferir tirar esse int aqui de dentro e colocar int cont, por exemplo, qualquer valor aqui, ou não colocar valor, não tem problema, o for vai funcionar da mesma forma, tá? Só que a diferença é que depois eu posso reutilizar essa variável cont que ela foi criada aqui fora, e não dentro do for. Então a estrutura do for é basicamente isso, pessoal. Ao invés de então eu ter a condição, a operação e o passo, né, eu tenho dentro do parênteses o valor inicial do cont, né, que é isso aqui basicamente, eu não preciso disso aqui. A condição, que é isso aqui, né, por exemplo, cont menor que n, o passo, que é isso aqui, e operações. Então perceba que eu consigo reduzir bastante, fica um código bem mais enxuto, tá? Mas isso depende da operação, como eu já disse, depende da sua aplicabilidade em seus projetos. Então basicamente a estrutura for é isso, lembrando que aqui é separado por ponto e vírgula, nunca por vírgula ou ponto, ok? Então sempre ponto e vírgula, isso é uma confusão normal, até eu às vezes acabo confundindo isso. Então sempre separar por ponto e vírgula, porque são comandos diferentes. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu executar aqui, ó,
esse recurso aqui, eu percebo que ele está em looping, né? Por que ele está em looping, pessoal? Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, conte mais, que dele sai do looping. Vamos executar para ver aqui. Olha lá. Perceba que eu não sou obrigado a colocar o meu incremento, ou decremento, ou passo dentro do for, ok? Então o for ele também funciona sem o incremento. A base para o for funcionar é ele saber o número de repetições que ele deve ser realizado, ok? Então o número de repetições que deve ser realizado é a base para o meu for funcionar. Eu, por exemplo, posso fazer um decremento, né? Então, para fazer o decremento, é importante que você tenha, por exemplo, o seguinte. O count ele começa em 10, ele vai até 0. Ok? Então ele começa em 10 e vai até 0. E aqui, menos. Vamos executar. Opa. Vamos executar aqui. Olha lá, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então sempre o valor onde começa o contador e o valor que termina, independente se for de 0 a 10 ou de 10 a 0, tá? E o passo pode ficar aqui, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que você tenha entendido, tá? Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar lendo. Próxima aula vai ser de resolução de exercícios com a estrutura for, que é muito importante também você ter uma noção de como resolve, tá? É uma estrutura bem legal, bem divertida de utilizar e vai ser muito útil para as aulas da frente, então é importante que você aprenda muito bem os conceitos, porque o for é extremamente útil. Nós vamos trabalhar com vetores e matrizes nas próximas aulas e o for é a solução para isso. Então aprenda bem a utilizar. Se ficar alguma dúvida, não se acanhe, deixa um comentário. Se quiser deixar uma crítica, uma sugestão, alguma coisa, fique à vontade também para usar os comentários, que eu sempre estou lendo e a minha intenção é sempre melhorar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Nos vemos por aí. Valeu, abraço e até mais.